Olá, tudo bem? Bem-vindo a essa aula sobre impressão 3D, também chamada de manufatura aditiva. A nossa ideia hoje é passar por algumas aplicações industriais e também oferecer um contexto da utilização de impressão 3D no mundo, ok? Não deixe de curtir o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, assim você pode acompanhar as próximas aulas que em breve serão lançadas. Muito bem. Uma primeira informação. Você sabia que hoje já é possível utilizar a impressora 3D e imprimir em mais de 200 materiais? Normalmente a gente está muito acostumado a associar a plástico, né? E às vezes a gente vê nas mídias sociais alguns vídeos curiosos de grandes equipamentos movimentando até mesmo cimento para construir casas. Pois bem, existem mais de 200 materiais que hoje, com um grau maior ou menor de facilidade, podem ser utilizados nos projetos de manufatura aditiva. Eu diria que o maior desafio atualmente é o desenvolvimento de tecnologias capazes de, no mesmo projeto, combinar diferentes materiais. Muito bem. Dependendo do material, dependendo do tipo de produto que você quer produzir a partir de uma impressora 3D, existem diferentes tecnologias. Tá? Então, muitas vezes a gente imagina, uma impressora 3D ela é um equipamento que fabrica qualquer item. Não. Depende de algumas características, algumas propriedades físicas, mecânicas, depende do material. Então, existe um conjunto grande de processos tecnológicos utilizados para se executar uma impressão 3D. Vamos aqui ver um exemplo, um caso real. Imagina uma peça, uma pequena peça de 800 gramas, que faz parte de toda uma estrutura de uma aeronave. Imagina a aeronave, a quantidade de peças e partes que tem. Só para vocês terem uma ideia, frequentemente o motor de um automóvel, só o motor, tem 500 peças. Então imagina o que acontece em toda uma aeronave. Aqui a gente está falando de uma única peça com 800 gramas. Dependendo da tecnologia utilizada, e vocês estão vendo aqui pela imagem que são duas estruturas bem diferentes, a gente pode construir uma peça equivalente com 370 gramas ou mesmo com 310 gramas. Mas qual é o impacto para a indústria? Qual é o impacto prático para isso? Então, imagina o seguinte, a gente está falando de uma redução de em torno de 490 gramas. Isso, em termos de consumo de combustível numa aeronave padrão, é uma redução de US$ 1.500 por ano. Se uma aeronave tem um ciclo de vida de 30 anos, só essa única peça, que antes pesava 800 gramas, e agora a gente está vendo uma solução aqui com 310 gramas, só essa única peça oferece uma redução de US$ 45.000 ao longo do ciclo de vida da aeronave. Mas se a gente não quiser enxergar pela perspectiva do ciclo de vida da aeronave e buscar uma solução mais de curto prazo, como a de um comprador que precisa tomar uma decisão. Olha esse memorial aqui de cálculo. Uma peça tradicional, essa que custa 800 gramas, ela é comprada a US$ 500. Se a gente for fabricar, se a gente for produzir uma peça com impressão 3D, é um processo mais caro. Então não são US$ 500, vai custar US$ 2.500. Ou seja, US$ 2.000 a mais. Muito bem. Mas o ciclo de vida de uma única peça, não a da aeronave. A aeronave ela utiliza várias peças ao longo do ciclo da sua vida, né? Mas de uma única peça tem um ciclo de vida médio de 6 anos. De 5 a 7 anos, nesse caso, vamos assumir 7 anos. 7 anos e a cada ano economizando US$ 1.500 de combustível, essa peça, só no seu ciclo de vida, economiza US$ 9.000. Ela custou 2.000 a mais, mas economizou 9.000. Economizou 1.500 no primeiro ano, economizou mais 1.500 no segundo ano, no final do segundo ano já economizou US$ 3.000. Ou seja, o retorno sobre investimento é em menos do que 2 anos. Nesse caso, isso não é uma regra. Tá? A mensagem que fica desse caso é: existem oportunidades concretas
na aplicação de manufatura aditiva em diferentes indústrias, tá bom? Com relação aos princípios da manufatura aditiva, eh, algumas associações mais imediatas que a gente consegue fazer. Primeiro, associado à aplicação, à construção, à elaboração de protótipos rápidos. Tá? Então, ao invés de pensar em montar aquele molde que o fornecedor vai precisar de semanas ou meses, a partir de um projeto você consegue simplesmente fazer esse teste. Uma interação muito rápida de design. Imagina num teste de mercado de um sabonete, você imprime um sabonete em alguns minutos, você reproduz a forma, reproduz a cor, coloca para um grupo de consumidores, ele já observa, dá um feedback, pede para fazer alteração, a gente altera o projeto e imprime de novo num horizonte de alguns minutos. Gente, o ciclo de interação e de ajuste ganha muita velocidade. Tá? Agora, é fato que atualmente é aplicado a produtos de baixo volume de produção. Não se aplica a bens de consumo. Existe uma estimativa que no longo prazo, cerca de 10% do que é produzido hoje no planeta possa utilizar manufatura 3D. Todavia, é um processo lento. Se a gente tem uma peça, uma parte, um produto que você quer produzir mais do que 100 unidades por dia, hoje ainda não tem tecnologia para isso. Um outro conceito que está por detrás é o de customização em massa, ou seja, é a massificação da customização. Eu faço sob medida em larga escala. Então, cada projeto pode ser rapidamente alterado e você produz unidades sem a necessidade de economia de escala. Por exemplo, quando você depende de um item produzido a partir de um molde, esse molde custou para ser produzido. E aí esse molde tem que produzir um número mínimo de unidades para recuperar o investimento sobre ele. Isso não acontece na manufatura aditiva. A gente passa a ter estoque virtual. Hoje, várias montadoras têm impressoras industriais em diferentes pontos do planeta para imprimir peças específicas. Peças de produto de valor agregado mais alto, peças de cerâmica, peças de aço, peças de ferro, que muitas vezes não compensa manter o estoque descentralizado, mas você tem aquela impressora 3D. Se surgiu a necessidade da peça, ela vai ser impressa no local. E a comunicação acontece através de um arquivo eletrônico. É um arquivo eletrônico que manda a informação de uma matriz, de um centro de pesquisa e desenvolvimento, de uma área de engenharia, para que essa peça possa ser impressa. Existe uma desintermediação muito grande de todas aquelas empresas que cuidam da distribuição de peças e partes. Imagina todo o setor automobilístico, as concessionárias e as autopeças, a quantidade de inventário que não existe pelo planeta. Tá? Então, de tal forma que o negócio de reposição de peças tende a ser transformado drasticamente nas próximas 2 décadas. Tá? E é lógico, permite o lançamento de produtos inovadores na medida em que a taxa de pesquisa e desenvolvimento e de teste de mercado reduz drasticamente o seu tempo. Muitas aplicações associadas, não apenas à parte mecânica, né, do ponto de vista do layout ou da velocidade ou da leveza, mas, por exemplo, é possível trocar estruturas sólidas por estruturas vazadas em colmeia, com a mesma propriedade mecânica, mas com a possibilidade de dissipação de calor com muito mais agilidade. E se essa peça, no longo prazo, opera a temperaturas médias mais baixas, o ciclo de vida dela aumenta. Logo, o custo de reposição também vai diminuir. Então, essa é só uma das aplicações. Uma outra aplicação está associada à absorção de energia, de impacto. Estruturas de materiais que privilegiam a segurança, que conseguem amortecer o impacto no choque. Então a gente começa a ver também uma série de aplicações na indústria automobilística, desde veículos de passeio até veículos de competição, como NASCAR e Fórmula 1. Dentre as principais aplicações, a gente encontra a prototipagem, para se fazer testes e definições e redefinições na área de engenharia com bastante velocidade. Prova de conceito, POCs. Então, você vai construir um design conceitual, você quer trabalhar em propostas e oferecer soluções que sejam customizáveis. Existe toda uma indústria associada ao suporte à produção.
na elaboração e confecção de moldes e ferramentas. Vou produzir em 3D um molde que vai dar suporte a uma produção. E a manufatura direta? Atualmente, a maior parte das aplicações está voltada à prototipação. Depois, a gente tem uma participação muito grande em prova de conceito e, por fim, a produção. A produção tem ganhado escala na medida que se desenvolve a tecnologia das impressoras industriais de larga escala. A gente vê isso pelo movimento de algumas empresas. Existe uma publicação digital, vale a pena vocês consultarem depois, chama 3dprintingindustry.com. Está aqui, eu acabei de grifar para vocês. É um depositório de informações fantástico. Lá vocês podem consultar. E eu estou mostrando aqui para vocês pelo menos duas informações. Essa é da Audi, em que ela fala assim, olha, nós vamos reduzir em 50% os lead time de suprimento de nossas peças através da tecnologia de impressão 3D para a prototipagem de novas peças. E aqui tem uma outra reportagem, que é da BMW, anunciando que superou 1 milhão de peças produzidas com tecnologia de manufatura aditiva. Então vale a pena, vão consultar lá o 3dprintingindustry.com, que vale a pena. E só para mostrar o tamanho do mercado que está envolvido por detrás desses projetos, a GE, que como grupo globalmente passa por uma profunda reestruturação nos últimos anos, inclusive se desfazendo e vendendo de unidades de negócio inteira, poucos anos atrás lançou a chamada GE Additive, uma unidade de negócio exclusiva para explorar a tecnologia de impressoras industriais, voltado para 3 grandes segmentos. Segmento médico, por exemplo, protetores auriculares, próteses. É um mercado que tem uma escala, um volume gigantesco, mas que ao mesmo tempo combina uma grande necessidade de customização e um excelente valor agregado pelo produto vendido. Então, o setor médico, o setor aeroespacial e o setor automotivo são as 3 grandes prioridades da GE Additive. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, também está o link aqui, ó, www.ge.com/additive. Lá vocês já encontram. Aqui tem uma área lá dentro que é o /Industry Overview, que aí já fala um pouquinho sobre essas indústrias. Mas no www.ge.com/additive vocês já vão ter muita informação bacana. Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. É uma apresentação inicial de como está o mercado da indústria de manufatura aditiva, as aplicações para impressão 3D. O potencial é gigantesco. Imagine vocês num horizonte de 20, 30 anos, 10% de tudo que é produzido ser aplicado a essa tecnologia. Vocês conseguirem desintermediar uma cadeia produtiva que carrega estoques e longos lead times, de maneira customizada, produzir localmente. Bom, espero que você tenha gostado. Não deixa de curtir esse vídeo aqui embaixo, porque assim outras pessoas vão ter a oportunidade de ter acesso. Se inscreva no nosso canal. Dessa maneira você vai ficar informado sobre as novas aulas que nós vamos lançar. Espero que você tenha gostado e até uma próxima oportunidade.